por exemplo, hoje, se ciclano, beltrano, fulano que tiver parte do conselho, ele estiver do lado de A, B ou C. Não, se ele for demitido, se ele é dentro daquela pasta, ela foi demitido, se quem tiver dentro do conselho já não vai fazer mais parte. Mas o projeto então, é o que eu estou falando para a senhora. Desculpa, nós estamos nessa reunião. Você vai aprovar alguma atividade, algum roteiro, alguma coisa que é possível fazer no mês que vem de maio. Se algum representante não pôde vir ou vai ser substituído, ele faz parte de um grupo. Vamos lá, nós começamos num assunto, você partiu para outro. Não, estou falando que estamos falando do efetivo do conselho. O que acontece? O efetivo do conselho. A partir do momento que eu chego na pasta, eu solicito a pasta, eles vão me indicar. Agora, o que está acontecendo hoje? Não adianta eles me indicarem. Por que eles estão segurando? Não adianta eles me indicarem fulano, se eles apoiarem Beltrano. E aí o que acontece? Ele vai pegar, ele vai ser mandado embora. Porque ele é comprometido. Não, mas ele vai sair como conselheiro. Ele não vai fazer mais. Eu vou precisar me ausentar porque eu estou com uma ocorrência lá. Sem problema. Tá? Licença, bom, vamos lá. Essa parte dos conselheiros a gente já decidiu e eu já passei o que tinha que fazer e tudo mais. Mas a minha proposta Só um pouquinho, Márcia, só um pouquinho só, por favor. Márcia, a proposta sua, isso tudo a gente sabe, a gente conhece, a gente sabe como funciona. Infelizmente, nós dependemos do lado... Então, mas nós dependemos do lado do governo. Do lado do governo, eu tenho que fazer de acordo com o que está dentro do regimento. A sua... Eu sei. A plenária é soberana. Então, se você decidir fazer uma atividade... Mas a senhora está como convidada. E a senhora está como convidada, eu abro a palavra para a senhora falar até diante do que dá, doutora Márcia. Então, aí o que acontece? Isso, então, a sua sugestão foi dada. A sua sugestão foi dada. É uma coisa que a gente já vem discutindo sobre isso, não é a primeira reunião. Essa está sendo a terceira com relação ao imposto sobre as pessoas participarem do conselho. O conselho está agindo dentro das determinações, e aí, diante disso, a gente vai dar continuidade. Por favor, eu gostaria de pedir aos demais conselheiros, por favor, façam alguma atividade, porque uma ação simples de conscientização é um movimento, entendeu? Não, porque não é só você que faz a gestão. Não, eu não estou... Você simplesmente é o presidente. Márcia, uma questão de ordem, presidente, Pode, claro. Márcia, é assim, ó, a partir do momento que o nosso presidente aqui mandou a pasta para o poder público, eles têm que mandar também as demandas para a gente chegar no CMDCA para a gente passar pela reunião. É um colegial. Isso já está acontecendo. Espera só um pouquinho. A gente já está acontecendo. Ele já mandou as pastas, já está fez uma resolução. Não, do poder público, calma, do poder público. Você não deixa falar, Márcia. Márcia, presta atenção. Márcia, questão de ordem. Questão de ordem. Ele já está fazendo tudo esse trâmite. Precisa sim, porque ele está trazendo o poder público também para Márcia, nada aqui é decidido. Não é decidido. Nada aqui é decidido por mim. Nada aqui é decidido por mim, Márcia. Eu sou vice-presidente da sociedade civil, ele está comandando comigo. Não, nós estamos fazendo um colegiado tudo junto. A sugestão está dada. Ótimo, perfeito. Pronto. Ok. E outras sugestões. É de alta complexidade. Nossa cidade, existe um caso muito grave, das crianças abandonadas e dos adolescentes usando droga, álcool e droga. Então, deve existir, na verdade é um indicativo do Conselho Tutelar,
o CREA e o CREA. O CREA e o CREA. Amiga, aqui é conselho, aqui não tem prefeitura. A prefeitura é outra reunião. É com ele, o pessoal. Aqui é terceiro setor, junto com os conselheiros fiscais. Mas nós temos entidades da Bom. sociedade civil. Então, acabamos de falar sobre isso. Sobre Estamos isso. resolvendo Espaço Te Ajuda. Nós temos É que você chegou atrasada e aí você pegou, agora você quer tumultuar a situação. Então vamos lá, sugestão dada também, vamos verificar, o conselho vai verificar. Quero já colocar para vocês, meninas, para que vocês. O conselho vai verificar. Eu estou falando o meu nome? Eu estou falando o nome do conselho. Eu sou o presidente do conselho, Márcia. Você não fala o seu nome, você fala o nome dos conselheiros? Eu estou falando em nome do conselho. Você colocou, isso está em pauta. Mas já está em pauta, Márcia. De alta complexidade? Isso já, você não acabou de colocar? Você não acabou de colocar? Você não acabou de pontuar? Desculpa, eu não vi na pauta isso. Se você, não, mas você não acabou de colocar isso? Agora, diante Então, é uma dessa sugestão, pauta, não é? no mês Você não que vem. acabou de fazer uma sugestão? Então, isso vai ser colocado em pauta na próxima reunião. Você acabou de colocar, meu bem. A gente Tá? não coloca em pauta Eu no não tenho momento. como pegar, mudar o diário oficial agora. Tanto é que eu coloquei assuntos gerais. Assuntos gerais entra uma sugestão que você deu. Perfeito. Então, eu estou falando em nome do conselho. Então, em nome do conselho, você deu a sugestão, ela será colocada em pauta na próxima reunião. Como você é tão inteligente, uma advogada, você tem que saber que não se coloca. Eu falei, meu Deus, vai colocar. Mas é um hábito de falar, o conselho, é um conselho, é um hábito. É um conselho, o não é? conselho É tem que conselho, eu não vou passar. falar em nome do conselho, sendo que todos estão aqui. É o conselho. Já está falando, conselho. Pronto. Acabou. Ó, vamos lá. A próxima pauta, que está em diário oficial, bonitinho, né? É a apresentação da Jennifer quanto ao Viva Leite, que é uma coisa que muitos não têm conhecimento de como funciona, o que é, para que serve. E eu acho que isso é uma sugestão, uma coisa muito boa para que todos aprendam. Abra esse horizonte. A senhora está vendo como a gente coloca a coisa em pauta que é em benefício? Está vendo? É o que a gente vai colocar. A próxima sua sugestão a gente coloca em pauta. Está vendo? Perfeito. Jennifer, é porque lá está ligado, né? Bem, bom dia a todos os conselheiros. Eu vim hoje como convidada. Sou Jennifer, sou gestora do Viva Leite. Pouquinho tempo, 2011 para cá, eu venho gerenciando o Viva Leite. Essa pauta, ela já era da época da Maísa, só que a gente tinha chego a marcar e tudo, mas estava em período eleitoral, achou melhor não colocar essa pauta, porque é um programa do governo, e aí a gente adiou, aí a Maísa saiu da presidência, entrou o Ronaldo, e aí eu voltei com essa pauta com o Ronaldo, porque a gente achou que era muito relevante para esse conselho. Tá? Então, como funciona o programa Viva Leite? O programa Viva Leite é um programa que é um convênio, Estado de São Paulo, Prefeitura de Mongaguá. Tá? O leite ele vem pelo governo, o governo que seleciona as crianças de acordo com o perfil que é indicado no sistema e, obviamente, a prefeitura tem a contrapartida. A contrapartida da prefeitura essas pessoas são atendidas no CRAS, o CRAS traz para a gente, família tal, criança tal, tem as condicionalidades do programa Viva Leite, que eu vou falar daqui a pouco quais são. Então, estou indicando, eu como assistente social, eu como psicólogo, estou atendendo essa família e essa família é perfil Viva Leite. Essa família é colocada num sistema, é o sistema do governo do estado, eu gerencio exatamente essa transição de pegar do CRAS e colocar nesse sistema e o sistema vai chamando essas crianças de acordo com os critérios. Tá? Primeiro critério do programa Viva Leite é uma criança por família.
Antigamente, quando eu comecei essa gestão, eram 2. Com o passar dos anos, o governo achou por bem, para atender maior quantidade de famílias, diminuir para uma criança por família. A gente sabe que tem famílias muito populosas, essa quantidade de leite não dá, mas o governo achou por bem maior quantidade de famílias do que quantidade de crianças. Tá? Então, hoje, no município, são 105 famílias atendidas pelo programa Viva Leite. Tá? Esse leite ele vem toda segunda-feira, chega para a gente distribui no mesmo dia. Esse leite ele não fica no município, ele não dorme no município. Ele chegou para a gente distribui. São 2 pontos de entrega no município. Um é onde eu fico, onde a usina entrega, que é no CIF, ali no Vila Atlântica. Cada um desses 2 pontos, gente, eles são estratégicos porque eles estão dentro do domínio de cada CRAS. Nós temos 2 CRAS, um no Vila Atlântica, o CIF fica na Vila Atlântica. Para quem não sabe, o CIF fica ali na Rua da Garagem, quase do lado da sua casa, do lado do CAPS, e ele é território do CRAS do Vila Atlântica. E o outro ponto de entrega é dentro do CRAS do Agenor de Campos. Não é o mais indicado, normalmente a gente não faz esse tipo de entrega no CRAS, mas é um ponto estratégico para ficar mais fácil para a população. Então, a gente usa esses 2 pontos que são referenciados em cada CRAS. Os critérios para a criança pegar são crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses. Jennifer, por que esse número cabalístico assim? 6 meses, até 6 meses a criança é para ser amamentada exclusivamente. A mãe não tem leite, a mãe é usuária de entorpecente, aí a criança precisa de leites específicos. O leite do Viva Leite não é um leite para essa faixa etária. Então, é a partir dos 6 meses. E 5 anos e 11 meses, porque a criança de 6 anos ela tem que estar matriculada na unidade escolar. A gente volta à questão. O leite é do governo do Estado. O Estado fornece a merenda escolar. Então, se a criança está na escola, ela não precisa, isso é entendimento do governo do Estado, tá, gente? Não é meu entendimento. O governo do Estado entende que ela está matriculada, ela recebe merenda, ela não precisa desse complemento de leite. Então, corta-se quando a criança está em idade escolar. Outro critério é a criança tem que estar cadastrada no cadastro único. Hoje unificou. Praticamente todos os programas sociais, sejam municipais, estaduais, eles têm referência no número de NIS. Então, a partir do momento que você tem o número de NIS, você é referenciado no CRAS, por consequência, você é atendido pelo CRAS. De alguma forma, você é uma criança que é atendida, a família é atendida. Então, a gente está acompanhando aquela família, ali identificou a necessidade daquele leite. Então, precisa do número do NIS. Preferências, porque aí qualquer criança com o número de NIS dentro dessa faixa etária pode pegar o Viva Leite. Tá? Ah, não, ó. Essa criança, ela não tem baixo peso. Isso não impede de pegar o Viva Leite. O Viva Leite hoje não usa isso como um critério. Usa-se a renda, que é a mesma renda do Bolsa, 1/4 do salário mínimo, e tem as preferências. Crianças abaixo de 2 anos são preferenciais, então entram na frente. Eu tenho uma criança de 5, uma criança de 2. A de 2 vai entrar primeiro, tá? Mas é preferência. A de 5 vai entrar em algum momento, mas a preferência é a de 2, ou abaixo. Mãe a rimo de família também é preferência. Então, a criança no cadastro só está a mãe, não tem o pai identificado. Ela entra como preferência. Tem uma criança com uma família constituída, tem uma família que é só a mãe. A mãe entra como preferência. Aqui é a família constituída, ela vai entrar, mas num segundo momento. Tá? E, basicamente, são esses 3 itens principais. Criança abaixo de 2 anos, mãe a rimo de família e a menor per capita possível. Quanto menor a per capita, maior a preferência. A questão do peso é feito, a gente faz um acompanhamento nutricional, eu sou nutricionista, então não teria como não ter, para a gente acompanhar, porque ainda tem crianças de baixo peso. Então, a gente acompanha quadrencialmente. De 4 em 4 meses é pedido. A criança é obrigatório no programa ela encaminhar peso e altura.
de 4 em 4 meses. Todas as crianças que pegam o Viva Leite de 4 em 4 meses é pedido. Peso, altura. Tem que dar. Ah, Jennifer, não entregou. Na outra que pedir, se não entregar, o governo corta. Automático. Porque eu tenho que colocar essas pesagens no sistema. O sistema Viva Leite, ele me pede a pesagem, eu incluo a pesagem. Se eu não incluir 2 vezes, ele mesmo corta. Mudou alguma coisa no próprio sistema do Bolsa, aumentou a renda, o sistema corta, sozinho. Eu não tenho controle, as pessoas acham que sou eu que vou lá fazendo o sistema corta. Ele mostra lá para mim, foi cortado por aumento da per capita. Então, eu já sei que está fora da renda. Aí a pessoa mudou alguma coisa, ou que o pessoal está acontecendo muito, jogou o CPF lá, coloca, né, vai fazendo compra, CPF, o governo faz o cruzamento, ele corta. Não sou eu que corto. 3 faltas também cortam, porque o governo entende que se você não está retirando, por consequência, você não precisa daquele leite. Aí sim é um corte meu, como gestor. Eu faço acompanhamento, verificou 3 faltas. Por que está faltando? Tem justificativa? Não, não tem. Então, vai ser mandado para o governo que está tendo falta. Aí eles cortam. O leite, ele vem de saquinho. Já foi pedido, tá, gente? Em 500 reuniões que a gente vai, todos os gestores do estado inteiro falam a mesma coisa para vir leite em pó. Não vem por causa de uma questão de saneamento básico. Tem alguns lugares, mesmo acho que aqui em Mongaguá ainda tem, bem menos do que outras cidades, que não tem uma água segura, como eles mesmos falam. Então, para não ter um risco de contaminação deste leite, eles mandam leite de saquinho. São 15 litros por mês por criança, no mínimo. Porque o governo, novamente, eles entendem que a criança precisa de meio litro por dia. Uma criança até 6 anos não precisa de mais que meio litro. É uma questão questionável, mas é o que o governo do estado estipula, então a gente segue as regras do jogo. Então, eles recebem, no mínimo, 15 litros. Antigamente, eram feitas 3 entregas semanais, segunda, quarta e sexta, que foi quando eu assumi. Passou a ser terça e quinta, 2 vezes na semana. Na pandemia, passou-se a ser segundas-feiras. E manteve esse padrão até hoje. Já tem 5 anos que a gente manteve esse padrão de toda segunda-feira. Também não é uma coisa que a Prefeitura de Mongaguá controla, que é toda segunda-feira. O governo do estado manda para a usina fala, olha, eu posso entregar em Mongaguá, na verdade a Baixada Santista é entregue de segunda-feira. Então, segunda-feira, esse leite chega para mim entre 7h30 e 8 horas da manhã, eu acondiciono ele na caixa térmica, vai a parte do Agenor de Campos, vem o carro da prefeitura, essa é uma contrapartida da prefeitura também, faz o transporte do CIF até o prazo do Agenor, colocado novamente em caixa térmica e fica lá até a entrega. A gente tem um prazo de até 3 horas para finalizar a entrega desse leite, porque como fica na caixa de isopor, a gente só tem essa segurança de temperatura até 3 horas depois da entrega. Então, ele chega para a gente às 8, a entrega finaliza às 11. É das 10 às 11 nos 2 pontos. A gente tem um controle de assinatura, então o responsável vem, está lá o nome da criança, eles assinam. Então, eu tenho todos os controles de quanto de leite chegou, quanto de leite saiu. Ah, Jennifer, já aconteceu de ter... Acontece, a gente sabe que tem leite do Viva Leite circulando no município de Mongaguá, mas eu garanto, e vocês como conselho podem ir acompanhar uma entrega toda segunda-feira, não tem 1 litro de leite que saia do Viva Leite de Mongaguá para qualquer associação pública ou particular. Tá? Esse controle é feito de uma forma correta, eu tenho a nota fiscal, eu conto leite por leite toda segunda-feira e sei exatamente a quantidade que vai em cada listagem. Em caso de falta, esse leite é encaminhado para a Casa Lar, como está no regulamento do programa Viva Leite. Ele pode ser encaminhado para creches, unidades escolares ou unidades de acolhimento infantil, ou alguma associação desde que estejam cadastrados. Por exemplo, a Amor é Vida, a PAI, a gente poderia encaminhar. Hoje, eu tenho uma sobra mínima quando eu tenho sobra. Por exemplo, segunda-feira não sobrou 1 litro.
e é só realmente se tem alguma falta. Esse leite ele é contadinho para não sobrar. Então, se sobra, é porque alguém não veio retirar. 3 faltas, eu corto esse daí. Então, como eu estou sempre fazendo cortes frequentes, hoje eu não estou tendo sobra. Aí, agora eu vou abrir para vocês perguntarem Quando me tem com as essa, dúvidas. por exemplo, quando você tem esses cortes, aí você já vai pegando na sequência da fila de espera. Na verdade, a gente tem uma fila de espera no sistema. Então, toda criança que é encaminhada do CRAS para mim, eu já coloco no sistema. Ela fica lá, agora eles fizeram um sistema muito legal que tem uma fila de espera deles mesmos. Então, a criança já fica lá na lista de espera. A partir do momento que abrir uma vaga no município, ele já chama automático. Aí eu já passo para o CRAS, porque aí, gente, o que acontece quando a gente chama? Tem que dar um peso e altura atualizado. Então, é de agora. Então, ele até para fazer esse acompanhamento correto da parte nutricional. A criança entrou com baixo peso, por exemplo. Daqui a 4 meses a gente vai pesar de novo. E aí, como é que tá? É feito, tem um relatório no sistema, eu consigo imprimir um relatório de como está cada criança atendida pelo Viva Leite. Ah, ela está com baixo peso e está com peso normal. Ela estava com peso normal e caiu o peso. Eu consigo acompanhar como está cada estado nutricional de cada uma das crianças hoje no sistema. Deixa eu perguntar, temos 2 CRAS na cidade, de Angenor e aqui da Vila Cândido. Aí vocês só assistem o do Angenor? Não, A gente assiste os 2 CRAS e, eventualmente, são muito raros os casos que o CREAS também encaminha para a gente, porque precisa ter número de NIS. Se já chegou no caso CREAS, ela tem acompanhamento. Então, tendo o número de NIS, a gente consegue. São pouquíssimos casos, eu já atendi alguns casos de CREAS, mas são poucos. Mas os 2. Só contextualizar que, assim, essa questão alimentar, ela não é discutida no Conselho da Criança e do Conselho da violação dos direitos das crianças e adolescentes. Mas ela é essencial para o Conselho de Alimentação. Porque no Conselho Estadual de Alimentação, a gente discute exatamente essa questão da quantidade de crianças, porque o Estado não manda alimentos suficientes. Você tem como apresentar esse relatório para o Conselho de Alimentação, falando, olha, nós temos muito mais do que uma das coisas que precisava lá na alimentação é ter esse material. Porque não adianta a gente chegar lá no Estado e falar, ó, nossas crianças precisam de 500, ou a demanda é 1.000, sendo que a gente não tem esse material lá no Conselho registrado. Não, mas isso é uma questão muito relativa, Márcia. Porque, por exemplo, hoje, eu tenho vaguinha aberta. Eu não estou com 105 crianças sendo atendidas. Hoje. Mas porque não teve divulgação? Não, porque tem épocas, que eu não sei te explicar a sazonalidade da vida, que as famílias, elas vão no CRAS e aí elas são perfil do Viva Leite e elas são incluídas. Eu já cheguei a ter 200 crianças em fila de espera. Então, Hoje eu não tenho fila de espera. Então, mas o problema é nós, do povo, recebemos muitos pedidos de alimentação. Então tem essa... pro CRAS. Então, a intenção nossa dessa apresentação do Viva Leite, para poder independente de não ser uma coisa específica, mas isso acrescenta à população que nos assiste, que vê no YouTube e tudo mais, sobre o CMDCA, que nós estamos apresentando que existe o Viva Leite na cidade, ele funciona e que a pessoa tem direito. E como a pessoa pode ter direito. Então, nós estamos fazendo uma comunicação, uma apresentação pública sobre isso. Sugerir lá no Conselho de Alimentação que se fizesse essa campanha de conscientização, porque, na verdade, vai ser um monte de coisa, porque a gente indica a assistência social, e aí você corrige, que fala que não tem. Então, na verdade, a assistência social, ela não cuida disso. A assistência social não cuida. Quem vai mexer é no fundo social. O fundo social que faz essa parte. Quem
quem faz o A cadastro? assistência O documental. Viva Leite é feito pelos CRAS. Então, é pelo CRAS. Então, a distribuição. Então, por isso que nós estamos dando informação para que as pessoas saibam que Não, mas quando ela dentro do chega CRAS lá, tem. está acontecendo assim. Não, Eu elas tenho exatamente são em casa agora. orientadas, Eu tenho Márcia. exatamente em casa agora. Elas Que são ela orientadas, foi, sim. Falaram que não tem vaga. Se você pudesse mandar um informativo, explicar, explicando. É o sistema, Márcia, não Não, é o. Não, Márcia, vamos lá. Eu não sei de onde saiu essa informação que o CRAS não orienta da forma correta. Então, Eu estou sempre... Não, peraí. Agora eu vou explicar. Eu estou sempre dentro dos dois CRAS, tanto de um quanto do outro, porque eu transito entre eles, eu converso com as técnicas, tanto de um CRAS quanto das outras, e são encaminhados para mim solicitações praticamente semanalmente. E sim, essas pessoas são atendidas. Então é assim, pode Então, ser que a mãe pode não ser, tenha falado a verdade. exatamente. Ou a mãe não Ou tenha não, falado, ou não soube perguntar no próprio caso, porque às vezes a ou pessoa às vezes chega a e documentação pedindo, dela não bate. Não, Ela tem uma pedindo renda comida. maior, ela tem alguma coisa. eu queria ter, eu preciso de uma cesta básica, mas Às na verdade a vezes. pessoa precisava do leite. Mas ela chega no CRAS falando que ela precisa de uma cesta básica, e aí ela vai ser orientada a vir para o Fundo Social, porque lá no CRAS a gente não distribui cesta básica. Então talvez Sim, a Fundo pessoa Social. não sabe, Não, mas a pessoa, você sabe, né? sim, talvez elas não saibam, ela não saiba explicar a necessidade dela. É Às isso que a gente está vezes, querendo esclarecer exatamente para isso. E até a importância das associações que Tem estão... uma arte, uma coisa Não, só se você entrar pelo site mesmo do próprio programa do Valente. Mas Porque é você vê importante que as É associações. um programa, que é completamente governamental. E o que acontece? Exatamente. E aí o que acontece? Qual é o intuito nosso do CMDCA trazer isso? Porque você vê, a senhora mesmo trouxe uma situação de que uma mãezinha falou que lá não tem. quatro crianças. Pode até, ela pode, no dia, por exemplo, hoje, ela está falando hoje ela tem vaga. Agora, de repente, essa mãezinha, ela foi lá a semana passada ela estava completa. Aí, o que vai acontecer? Ela vai entrar na fila, ela pode, de repente, hoje, estar lá, dentro das normas que ela passou, que é governamental, hoje ela pode simplesmente ser chamada. Olha, tem à sua disposição a próxima agora, na segunda-feira agora, está à disposição para você isso daí, porque às vezes dentro daquele dia ou daquele horário, por exemplo, ainda não tinha sido feita comunicação, ou não tinha passado assim, porque ela só vai saber na segunda-feira se a mãe vai ou não. Essa daqui já não foi 2 vezes. Aí nessa segunda-feira agora que passou, deu a terceira. Não tem justificativa, cortou. Para a próxima segunda-feira ela já tem uma vaga. Entendeu? Então, pode ter acontecido dessa mãezinha ter ido lá e naquele dia, olha, não temos no momento. Mas ela pode ter sido orientada que assim que surgir a vaga, a senhora será chamada. E é isso que a gente quer explicar para a população em si, dentro do CMDCA, que existe sim como funciona e que ela não é simplesmente, não tem vaga porque não tem vaga, porque eu não fico com a sua cara. Não, é porque existe todo o programa, existe todas as normas a serem seguidas. Por mais que a gente tenha coração mole, que queira ajudar todo mundo, mas nem sempre dá, a gente sabe como é que é. Então a verdade nossa, eu falo pela mãe Rosa, que eu sei o que ela trabalha, eu sei que as meninas aqui, a pai, tudo, eles se desdobram para atender. E a senhora mesmo, a senhora se desdobra para poder fazer tudo que pode. E a gente também tenta. Então o que acontece? A gente faz isso. E a apresentação, qual a intenção minha? É cada vez mais trazer mais informação. Que é o que falta pra gente. Né? Todos os conselhos. Exatamente. É o que eu falo, eu não posso lidar com os outros. Sim. Né?
dentro do modo do que eu sou presidente, eu coloco sempre em pauta para os conselheiros, antes de eu mandar isso para o Diário Oficial, a gente tem o grupo, eu publico nele, eu peço, gente, precisa acrescentar mais alguma coisa? Vocês têm mais alguma coisa? Eu sempre faço isso, por quê? Porque eu coloco o que foi discutido e a gente sempre acrescenta, passo para eles, vocês estão de acordo? Vocês querem acrescentar? Vocês querem? Eu sempre faço isso. E porque a gente visa esse lado de todos participarem. Sim, mas assim, não é uma demanda específica, mas já que você está abraçando a causa, tem uma outra demanda também, que eu gostaria de fazer sugestão, que é a questão alimentar no contraturno escolar. Porque a prefeitura fez um programa, há um tempo atrás, de começar a ver a aprendizagem das crianças, o que elas jantam, e parou esse programa há uns 2 anos atrás. Então seria legal esse retorno, porque a Priscila, que era Essa antiga a secretária, antiga secretária, fez até uma resolução, eu não lembro o nome do programa, que inclusive tem incentivos para que a município faça parte, né, de 0 a 5 anos. Então, já que Essa programação que você falou foi o Sete Montanhas que fez essa entidade. não sei, mas Há muitos anos atrás, e realmente eles pesavam as crianças, né? porque Eles aí faziam até tá na aquele lei que tinha, depois tipo deve sustagem caminhar, para das que não crianças. é diretamente Né? relacionada a sim, Mas é que a gente a como, das crianças, era já uma que associação que da- fez, não era da prefeitura. Não. Mas ela começou, ela publicou no Diário Oficial, só que não tinha atividade de é que conselho. sabe o que acontece? Eu acho que assim, é como nós aqui. Criança Feliz funciona até hoje. Nós temos nós temos assim, ó, a intenção nossa é sempre abraçar tudo. Às vezes, que nem, por exemplo, o Sete Montanhas implantou isso, da pesagem e tal, tudo mais, que não era da prefeitura, era do Sete Montanhas. Então, o que acontece? De repente não teve o respaldo que precisaria para continuar. E aí, quando você não tem, se torna tudo muito difícil, né? Nessa parte do Sete Montanhas, ele fez um ótimo trabalho que chegou até a África, pelo sustagem que eles produziam, feito pela medicina, né? Foi tudo feito. Sim. E como terminou a gestão na época, isso faz mais ou menos uns 10 anos atrás, não mais, 15 anos atrás. E essa programação eles não contrataram porque o Jacó também era vereador. E a entidade dele fez essa programação, tanto deles vinham, faziam, pesavam, tudo tudo certinho, pela documentação certinha. E seria legal também sugerir a nossa montanha para ver se conseguiriam fazer Reativar. esse É uma projeto coisa, né? dentro do CMDCA, junto com, né? Seria Sim, legal. tudo, é o que eu falo. Tudo hoje é um acrescentar. Vocês teriam que fazer não, ou fazer uma comissão, Ronaldo, ou então fazer uma conversa entre conselhos, porque eu acredito que isso daí seria uma parceria entre o conselho de vocês e o conselho. Sim. Então, fazer um crossover que onde tem 2 nutricionistas. Só que essa questão que você levantou, Márcia, e aí eu vou levantar porque eu sei o que aconteceu, isso daí é uma determinação do governo federal pelo PENAI. O que acontece é que no município hoje nós temos 2 nutricionistas, eu no social e a Tati na educação. A Tati sozinha ela tem que dar conta de 50 unidades escolares para fazer pesagem de todas as crianças de cada uma das 50 unidades escolares. Ou seja, ela me pediu socorro, mas ainda assim nós duas não daríamos conta. E aí esse programa, de certa forma, está adormecido. Eu não vou falar que ele morreu porque seria errado. Não, mas seria Ele está adormecido. Não, mas precisaria só, então, tá bom, então seria Mas não uma temos missão nem. de Então, técnico, não, então. mas
Não temos equipe técnica, não temos Uma associação. não temos balança, não temos estadiômetro, não temos recursos de forma alguma, não temos veículos para ir nas unidades escolares para fazer esse levantamento. Não, então, o Mas eu- Ronaldo É. pode puxar um braço Sim. de presidente da Outra educação. questão. Não tem Então- ainda presidente, que o conselho ainda não está fechado. O Não, conselho. tem. O conselho ainda está em Não, reativação, tem. a Rosa sabe disso. Então, o que Estamos acontece? sofrendo lá Qual juntas. é o nosso grande problema? Hoje, mais uma vez eu vou entrar nesse mérito. Hoje, o nosso grande problema são os conselhos ativos e inativos. Se pararmos para prestar atenção, se de todos os conselhos aí, eu acho que os únicos que estão mais assim, por enquanto, ativos é o CMDCA, o CMAS, E o conselho. o CMI. CMI, E o conselho. Não, Tá. o desenvolvimento rural não, mas e o turismo. E o CAI. o CMI ele está ativo até porque Mas tá ativo, vai levar a funcionando. Paloma e a Renata, elas estão correndo atrás de todas as denúncias. Segue também. Então, eu sou porque eu sou vice-presidente do CMI. Você Então, está vendo que nós estamos fazendo, então, nós temos a fiscalizar, mas Márcia, é a mesma coisa que está acontecendo no CMDCA. É a falta de conselheiros, entendeu? Então, a gente Desenvolvimento rural. está é o mesmo tentando, você vê que não é um conselho, são todos eles estão passando pelo basicamente o mesmo problema. Que é o que hoje volto a falar para você. O problema é o seguinte, a indicação para os conselhos, volto a falar. secretário, mas a partir do momento que tem a portaria, a pessoa tem que trabalhar. Esses servidores que estão aí, Sim, no outro momento, foram mas obrigados alguns. a entrar. Então, mas aí assim, hoje não é. Então, mas hoje não é. Por Eles isso não que são eles não obrigados. querem vir. E mesmo porque se eu fazer um pedido judicial criminal contra eles, é uma injustiça. Porque eles foram obrigados. Por isso que eu ia falar, cada conselheiro em um departamento pode Não, chamar tanto é você. que- Vai lá, ver qual servidor é compulsado, que não vai trocar portaria. Porque a pessoa é compulsada com a causa. É que nem Nós tivemos todos. problema no animal, só para concluir, nós tivemos problema com o animal, que veio gente na reunião do Conselho Animal que não gostava de bicho. Entendeu? Não gostava, porque ela era obrigada, porque ela colocaram o nome dela, porque ela é funcionária e teve que vir. E isso foi um caos durante 7 meses, 8 meses, mais ou menos, a gente tentou trabalhar com a questão animal e a gente não conseguiu, porque a pessoa não gosta de bicho. E ficava brigando com a gente. Vocês, claro, graças a Deus, todos gostam de criança e adolescente. Mas assim. E de bichos também. Imagina a gente tentar fazer uma coisa que pessoas não gostam. É horrível. Você vê, ó, que vou só ler para você o que eu coloquei dentro da solicitação para cada um. Ó. Ofício, tem número de ofício, tal, estou encaminhando, ó. Por exemplo, esse aqui é a Secretaria da Cultura. Excelentíssimo senhor secretário, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, vem respeitosamente encaminhar esta para que possa nos indicar uma pessoa dentro do seu quadro de funcionários a ser conselheiro do CMDCA, sabendo que este se tornará um conselheiro e nos ajudará a cada dia mais melhorar e orientar nossas crianças e adolescentes. Sendo assim, visamos o melhor para a nossa Mongaguá. Contamos com a atenção e o carinho assim prestado por sua secretaria. Tá? Na oportunidade, queremos colocar nossos préstimos à disposição, pois estamos sempre primando pela convivência harmônica entre os poderes, de forma a atender o interesse público.
Então, eu acho que eu coloquei de uma forma que não estamos impondo, estamos pedindo carinhosamente para que possa atender ao nosso conselho. A secretaria lá, Entendeu? bom senhor, o senhor tem uma demanda da assistência social e o senhor tem uma demanda do conselho. As secretarias todas são assim. Sim. Então, aí eles não param para mandar um ofício para as escolas, para falar, olha, eu quero uma pessoa animal, que vai da saúde, eles não param. O secretário tem poder disso. Eu sei, mas não tem esse profissional na cidade, porque eles estão a super base de serviço. Né? Abaixo do secretário tem o gestor e os coordenadores. Os coordenadores não vão até, não chega nem até a coordenadora. Você tem noção? Eu fui numa OBS e falei com a coordenadora, a servidora responsável. Ela falou que não sabia nem das reuniões de saúde. Que ela não sabia quem indicar. Eu falei, por que você não disse o servidor? Ela falou que não sabia nem que tinha reunião de saúde. Porque os servidores não sabem o que é essas reuniões. Não é passado para o funcionário. Lá no chão da fábrica, não chega. Não chega. Infelizmente, eu sou obrigado a concordar com você. Eu sei, eu entendo essa parte, eu não estou discordando, porque eu sei que nem sempre nós temos uma secretaria que possa dar todas as informações. Dentro da nossa secretaria, todas as quintas-feiras nós temos a reunião, inclusive tem a reunião hoje. Eu faço parte da reunião, mas eu tenho o compromisso com o CMDCA, uma vez por mês, nas quintas-feiras, então eu estou aqui. A Jennifer também teria que estar na reunião, mas ela se comprometeu a fazer parte desta reunião para dar toda essa informação para a gente e para a população. Então é assim, por isso que cada dia mais a gente, pelo menos eu dentro do CMDCA, como presidente, eu tento sempre entrar nessa harmonia com todos. Eu converso, eu falo, fui em cada secretaria levar isso daqui, essa solicitação, além do e-mail que eu já tinha mandado. Para quê? Para que eu possa realmente fazer o que a senhora está falando. Ter o contato físico com o secretário e com o pessoal dele, para que eles saibam, olha, aquele gordinho ali é o do CMDCA. Entendeu? Porque eu acho que é assim que funciona o contato. A internet, tudo é muito bom, tudo muito prático, mas o contato ainda tem muita validade. Então eu fiz isso. E como eu já tinha falado que eu iria fazer, que eu acho que é assim que funciona. E na verdade, é o que perde no regimento. Então agora vamos aguardar, né, a próxima reunião, vamos ver se vai dar certo, né? Se não der certo, a gente vai tomar as atitudes e volto a falar com o pessoal de novo. Mas até aí, eu acho que a próxima vai ser agora em maio. Então, em maio ainda vamos ter ainda a bagunça ainda da política, né? Nossa. Então, eu acredito que para maio, eu acho que a gente ainda não vai ter acrescentado alguém. Só em julho. As eleições são em junho. Vai ser, tudo está previsto para dia 8 de junho. Sim. Então, eu acredito que para final de junho, começo de julho, aí é capaz da gente ter um pouco mais de quórum e aí vai ter mais gente nova, de repente, ou as mesmas, mas aí o que acontece? Essas pessoas Realmente que... definido. Quem realmente for, se for o grupo A que ganhar ou o grupo B, vai ter o seu pessoal e vai poder realmente se dedicar a alguma coisa a mais. Mas aí o que acontece? Você vai ter o pessoal seu, do qual você sabe da importância de o que é um conselho. Então, é isso que é legal. Se for eu, já sabia na minha cena. Entendeu? Mas aí o que acontece?
eu acho que assim, um outro passo que eu acho que é muito interessante, que é uma coisa que eu penso para o futuro, é que infelizmente, é o que eu falei, a minha gestão vai ser pouca, vai ser só até outubro, né? Depois entra a sociedade civil. Mas dentro dela, eu gostaria de ter mostrar o que é o CMDCA dentro de uma Câmara, para que os vereadores saibam que existe um CMDCA, saibam como funciona. Entendam a diferença, porque Exato. eles não sabem, né? Eu, inclusive, o Renatinho da Saúde sugeriu isso, que tenha expertise, porque o vereador tem que ouvir o que os especialistas de cada assunto sabem da cidade, porque eles estão falando muita coisa que não dá, ou muita coisa que é contrária É uma à coisa lei. que a gente quer tentar fazer, entendeu? Estão falando e propondo coisas que não dá para fazer, tem coisa que eles falam. Mas às vezes, verbalmente, ó, no projeto. Que eu falei agora da criança feliz, eu lembrei, mas não é projeto educacional. mas às vezes o que acontece não é por uma maldade, não é por às vezes o que acontece, às vezes foge como o nome de tal programa. Enfim, eu acho que é uma coisa que os outros conselhos também podem se apresentar e mostrar para o que é, como funciona. Eu acho que isso tudo é acrescentar. Então, tudo que a gente puder acrescentar para toda a população, eu acho que tem validade. Sim. Bom, diante de todas as nossas informações, tudo, acredito que podemos dar para o final dessa nossa reunião. Agradeço a presença de todos vocês. Espero ter acrescentado alguma coisa a mais, tanto para a gente, principalmente na apresentação do Viva Leite. Agradeço muito, Jennifer. Eu, particularmente, eu não sabia de certas coisas, eu conhecia sim, mas não É tinha importante entendimento. vocês saberem, porque vocês são o conselho, um dos conselhos que fiscalizam o Viva Leite, que eu ia falar isso só para concluir. Porque o conselho da criança e do adolescente assina efetivamente um relatório que eu faço a cada 4 meses, também para o governo do estado. É um dos que tem que... É uma das atribuições nossas, entendeu? Mas aplicar esse relatório. Informações vindas do São CRAS. mandados para A hoje. sua fala hoje foi super importante. Para a gente que está atendendo, está ali no dia a dia. Exatamente. Mas eu acredito que vocês, como associações, e principalmente que nem a Morevida, que eu conheço efetivamente, eu acho que até vocês podem indicar para essas famílias e verem ali dentro do atendimento de vocês famílias que são indicativos, e aí vocês agora, eu apresentei o caminho. Olha, você mora onde? Você mora no Agenor, porque eu sei que a PAI atende Mongaguá inteiro. Você mora no Agenor? Então, ó, você vai se encaminhar no CRAS do Agenor, vai pedir para a técnica, vai falar que é assim, que é isso, é isso, isso, isso. Então, eu dei o mapa da mina. Aí agora vocês têm como falar para as pessoas, ou chegar lá no CRAS do Vila, fala com a A Espaço Alice. Te Ajuda, já vai aproveitando, já já vai chegar, já sabendo mais ou Tem um menos. Só mais uma sugestão. A atendente lá, já que nós estamos em algumas situações, a atendente do CRAS também tem esse problema. O primeiro atendimento, eles simplesmente falam, eu queria a população em cima. Então, ela realmente fala do trabalho. Viu? Então, essa primeira triagem tem que ser treinado, agora é o pessoal social, que ele tenha esse leque de opções. Ó, nós temos um leque de ajuda humanitária, e aí Então, mas eu vou te isso- indicar o funcionário tal agora. Que aí um servidor tem. Mas não é assim que funciona. Que é a menina lá da recepção. ela Inclusive simplesmente nós vai- nós temos agora, não sei se você está ciente, nós temos agora recentemente uma nova coordenadora no CRAS Vila, um outro coordenador no CRAS Agenor, foi feito um remanejamento disso tudo.
Então, o que acontece? Eles estão verificando isso para que cada dia seja melhor o atendimento, tá? Não, e uma questão que eu ia falar é que, assim, não sei se você está ciente também disso, Márcia, tem coisa de aproximadamente 1 ano e meio, talvez 2. É feito um acolhimento coletivo. Antes dessas famílias serem referenciadas no CRAS, é agendado. E aí, todos estes programas, não só o Viva Leite, Criança Feliz, todos esses programas são apresentados sim para eles. Então, no acolhimento coletivo, ela apresenta todos eles. Então, a pessoa pode chegar lá no CRAS, no dia que ela está agendada, e falar assim, olha, eu tenho interesse em tal programa. Geralmente, as pessoas, elas chegam lá já direcionadas para um programa no acolhimento, e muitas delas percebem ali que ou elas não têm direito àquele programa que elas tinham pensado, ou como elas veem que elas tinham direitos a outros programas. Então, assim, eu até entendo que as pessoas são muito simples, e eu trabalho com isso há muitos anos, então eu estou ciente disso, porém, falar que o CRAS não está orientando, está orientando. Tanto que é feito, exatamente, as pessoas ficam no celular, aí são outras questões. E outra questão do Viva Leite é que acontece muito frequentemente, e por isso hoje eu tenho vagas, é que a gente entra em contato com a família, e ou ela trocou de celular, ou ela trocou de domicílio, ou ela trocou de celular e domicílio, e a gente não tem como achar. Você deve passar por isso também. Faz a ficha que vai chamar daqui a 2 meses, já deu Não, 2 meses, eu tô com programa de 15 dias. Eu tenho gente que tem 15 dias que passou não por é uma coisa que é só o Viva Leite, e foi pra eles Marte. mesmos têm, a paz tem o problema, todos eles têm, porque às vezes... Mas o próximo não atende, aí o próximo não atende, eu sei que Aí não atende, às vezes a gente vai pessoalmente na casa e a pessoa sumiu. Eu tenho 2 vagas que estão na espera. Sabe que eu, na verdade, o povo não atender, vai começar a chegar no final da fila de espera, porque então, é mais fácil. é uma demanda aí pra gente Também tô. Então o que acontece? Eu acho que assim, vocês veem que de um assunto, né, do Viva Leite, a gente já começa, né, a englobar muitos outros, que é tudo falta de orientação e falta do saber. Então, a intenção nossa é, cada dia mais, a gente poder dar informação. Porque eu acho que a informação dentro do conselho, você vê que próprio dentro do conselho, a Fernanda já aproveitou informações que a gente perdeu. Porque às vezes a gente mesmo, se pega tanto, que nem ela veio me falar, ela falou assim, Ronaldo, você no CMDCA, você vai ter que assinar o meu relatório do Viva Leite. Eu falei, oi. Não, eu falei, oi. Peraí. Aí ela, não. Você me fiscaliza. Não, mas é o que eu tô falando. Mas o que acontece? É tanta coisa que a gente lida, que aí eu falei assim, oi, como assim? Ele pode assinar, depois faz a comissão, vai lá. Então, mas aí o que acontece? Aí eu falei pra ela assim, então, aí ela falou assim, eu já tinha sugerido a Maísa de fazer. Falei, então você vai, sabe por quê? Porque aí eu vou aprender mais ainda com você. Não só eu. Todos aqui aproveitam. Então, eu acho que é assim que funciona. Como eu tinha que também aprender um pouco mais, nada melhor do que eu apresentar isso para todos e todos terem mais conhecimento. Você vê que é importante também, ela apresentou um projeto, está acontecendo que às vezes a gente tem dúvidas do Viva Leite, né? E como poderia também, em outras pastas, apresentar também os projetos que a gente também não conhece. Isso é importante, e o CMDCA está Gente, Só no rural, são 8 né? projetos realizados só na parte rural e o Mongaguá não está inscrito nenhum. Mas aí, Márcia, a gente vai... Então, mas aí é o conselho de lá que tem que porque, ó, TV alimentação, eu fiz parte do Conselho Estadual de Alimentação, tem acho que uns 6, 7 projetos também, o Mongaguá só tem Viva Leite e ainda sem aquela que a gente tem na sociedade. Você vê, ó, E nós estamos lá
Por isso que, ó, o que eu estou agora, o que eu estou tentando Agora não, fazer estamos antes da minha saída, né, do tempo, né, eu estou tentando já focar em capacitação para os conselheiros nossos. Porque, assim, capacitação, isso acrescenta muito. Sabe o que eu te falo, Ronaldo? É que eu vim da Praia Grande, né? Então eu vim pra cá. Por isso que às vezes eu pergunto que eu tenho que entender o território daqui, que é diferente a população. Sim, sim. E na Praia Grande, quando eu participava dos conselhos, do CMDCA eu não cheguei a participar de capacitação, mas da pessoa com deficiência a gente ia fazer capacitação com o conselho estadual. E isso modificava a visão dos conselheiros, Sim. até a situação de conselho. Uma capacitação, ela muda a visão sua de como tratar aquilo gritantemente. Porque existem separações, porque existem separações lá em cima, né? Porque senão seria um conselho só, um conselhão, né? Na verdade, cada um cuida de um projeto, de um plano federal. Nós não recebemos, se você olhar lá no mapa do município, nós não recebemos nada de subsídio para a alimentação das crianças. Mas nós não recebemos porque a gente não tem demanda, a gente tem demanda. O problema é que você falou, os cadastros, os conselhos, o fornecimento desse material para o governo. No governo federal, não tem criança passando fome. Então, mas E é assim, mentira. Márcia, E a gente sabe que tem criança que sai da creche só come na segunda-feira. então, Márcia, assim, Ela não tem comida. Aí, ó, é o que, por exemplo, é o que eu estou querendo tentar fazer essa parte de capacitações, porque assim, a gente sabe que dentro de uma capacitação tem um conhecimento que às vezes a gente não tem, né? Até assim, ó, já alerto, tia Ju, corre para fazer um negócio, quero ver se tiver capacitação e vocês participem também, tá? Porque isso tudo acrescenta, tá? Então eu quero que o Amor em Vida participe, a PAI participe, ou seja, todos que fazem parte do conselho, eu quero que todos participem, porque assim, isso vai acrescentar muito demais. Então, vou ver se a próxima reunião, a Mãe Rosa me apresentou um videozinho, eu até vou colocar isso em pauta também, que aí eu vou trazer o projetor, aí eu coloco aqui e a gente passa pelo projetor. É um videozinho muito legal que a gente que conscientiza sobre o CMDCA e aí a gente já até coloca também para de repente passar em algumas coisas, ou mesmo dentro da parte nossa, da internet, isso sempre acrescenta, né? Hoje em dia a internet é tudo. Mas estou já adiantando para vocês que eu estou tentando de tudo quanto é forma acrescentar ao menos que eu consiga, ao menos uma capacitação já vai ajudar. Legal. Né? Que é para a gente juntar o pessoal e participar, conhecer, saber. Convidar os monitores da Casa Lar, da Casa Lar. Então, isso tudo é o que acontece. Hoje é uma coisa que a gente está também acrescentando dentro das normas a documentação casalar, documentação CREAS, que precisa também. A gente está já vendo toda essa parte, por mais que às vezes pareça que o CMDCA, às vezes, não faz nada, não. A gente está tentando, é que é tudo muito, muito burocrático. E a gente, essas burocracias, às vezes, que atrapalham. Quanto mais mão ajudar, melhor. E aí o que acontece? Você vê que o da Tia Ju, o que eu fiz, eles já tinham passado para o conselho, eu já fui, eu verifiquei, fui dentro das normas, acrescentei o que precisava, e aí, estando correto, nós vamos juntar os que são conselheiros que fazem parte da documentação, de estudo, de vistoria, tudo. Aí nós vamos ver, fazer tudo direitinho para deixar o Tia Ju perfeito. Acabar com a novela Tia Ju. Tá? Gente, eu agradeço muito a presença de todos. Tenham um ótimo dia. E a partir de agora eu já dou por encerrada a nossa reunião. Você
CCA. Conto com a presença de vocês para a próxima reunião. Tá? Fico muito feliz que essa reunião foi muito produtiva e que Deus nos abençoe.